Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém? Irmão, estão felizes com Jesus? Amém. Vocês sempre vão me ver fazer essa pergunta, né? Porque eu estou feliz com Jesus. Tem até um hino que diz, né? O estou satisfeito com Cristo, né? Nós sempre cantamos que estamos satisfeitos com Cristo. Amém. Já falei que eu vou ficar sem falar nada. Amém? A lição de hoje, irmãos, a lição de número 8. Paulo, o discipulador de vidas. E eu quero começar a lição de hoje fazendo uma pergunta para os irmãos presentes. Eu gostaria que os irmãos tivessem liberdade de responder. O que é um discipulador ou o que é um discípulo? Os irmãos podem responder de acordo com o entendimento dos irmãos. Pode falar aí, irmão Maria. A pessoa que ensinava? Um discipulador é uma pessoa que ensinava. Certo? Mais alguma opinião? Quero ser... Discipulador é, por exemplo, fazer discípulo, né? Hã? Ganhar pessoas e fazer para enviar ele para ele Fazer discípulos. Isso. Então o discipulador ele faz discípulo. Então o que é um discípulo? Discípulo é aquele que serve. O que é um discípulo? O que serve a Jesus? Discípulo. Bom, E de fazer discípulo de todas as nações. mas isso aí é a grande comissão. Pois é, velho. Irmãos, perguntas. Na hora que eu fiz a pergunta, muitos irmãos colocaram uma interrogação na cabeça. Como se fosse desenho animado, é isso que é importante. É despertar a curiosidade dos irmãos. Por quê? Eu quero que os irmãos façam pergunta no percurso da aula. Porque quanto mais os irmãos perguntarem, mais fácil vai ser para mim ministrar. Amém? Primeiro ponto. O que é discípulo? Discípulo foi respondido que é alguém que serve a Jesus, né? O próprio Jesus, ele teve discípulo e o próprio Jesus foi um discipulador. Para nós entendermos o discipulado, nós temos que entender, primeiro, o que eu devo fazer como discípulo? Eu devo alcançar a quem? Eu devo pregar onde? Qual a diferença de evangelização e discipulado? É pergunta que normalmente nós temos que fazer para nós mesmos. Porque uma hora dessa eu saio na esquina ali e alguém me faz uma pergunta dessa, aí eu posso ficar meio complicado. Então eu aconselho os irmãos que tiverem dúvida, perguntem, porque eu quero que os irmãos sejam aptos a responder a qualquer e a quem que faça pergunta. Amém? O discípulo é alguém que está sentado ao pé de um mestre. Ou seja, lembra-se na escola, quando vocês estudavam, começou ali o A, E, I, O, U, passando por cima, a borboletinha, fazendo aquela o Ezinho, você passando o lápisinho em cima do ponto. Lembram-se disso? Né? Aí ele lembrou, ele está na fase. Então, irmãos, o professor era um discipulador. O aluno em si, ele era um discípulo. Ele estava aprendendo, e eu não sei se vocês lembram, mas na época que nós que estamos com os cabelos brancos, outros carecas, que nem eu, né? Que nós estudávamos, tinha uma brincadeira que chamava "Nós estamos ficando ricos de maré, maré, maré", vocês lembram disso? Aí, sempre as menininhas quando estavam brincando, isso é brincadeira de menina, nós homens só ficavam olhando, né? A gente só olhava elas brincar. Aí, alguém chegava aqui, ofício você dará a ela, alguém falava, "Eu dou de professora", a menina ficava toda empolgada. Por que ela ficava empolgada? Porque ela queria parecer com a professora. O relacionamento entre mestre e discípulo, acima de tudo, tem que ser um relacionamento de confiança. Não adianta eu chegar aqui e vomitar, vou dizer assim uma palavra até meia chula, rios de conhecimento que não vai atender a necessidade dos irmãos. Mas o que o pastor está falando? Eu estou falando, às vezes eu vou falar numa língua que os irmãos nem vão entender. Então, eu como discipulador, eu tenho primeiro que conhecer o meu discípulo. Eu tenho que falar uma língua que o analfabeto entenda, que o alfabetizado entenda, que o que tem doutorado entenda e o que tem mestrado também entenda.
Então, o discipulador, ou seja, o professor, ele tem que entender e criar vínculo com seus alunos, tanto na área civil, na área secular ou na área teológica. Tem que haver um certo relacionamento, um certo entrosamento. É uma via de mão dupla. Eu tenho que falar, vocês têm que entender e eu tenho que receber o retorno do que vocês estão entendendo. É por isso que é bom que se faça pergunta. Mas, como foi dito aqui em Mateus 28, a grande comissão. Jesus, ele, uma certa feita, ele já, depois de morto e ressuscitado, as suas últimas palavras estão registradas em Mateus 28, todo mundo sabe de cor, mas eu quero ler com os irmãos. Mateus 28, o versículo 19 e 20, que é conhecido em todos os campos teológicos, porque existem vários colégios teológicos, mas esse assunto é conhecido em todos os colégios teológicos como a grande comissão, que diz: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Ora, se eu ensino em todas as nações, espera aí, pastor, como é que eu vou ensinar em outras nações? Eu estou aqui no Brasil, Minas Gerais, cidade de Rio Manso, como é que eu vou ensinar em outras nações? Mas você pode ensinar alguém que pode ser um missionário transcultural. E a honra de quem? Sua. Mesmo que ele não lembre de você, mas foi você que discipulou ele. Então, ele aprendeu e aprender. E o propósito maior de formar discípulo é você preparar alguém e aquele alguém ficar igual ou melhor que você. É no mínimo igual. Eu sempre trabalhei com discipulado durante vários anos. Às vezes eu tinha um trabalho diferente da igreja. A igreja, eu já contei aqui, já pastorei a igreja que tinha quase 1000 pessoas, né? No culto de domingo costumava 10, 15 pessoas aceitar a Jesus. E no momento que as pessoas aceitavam a Jesus, ali mesmo eu já levava elas para uma salinha, pegava nome, telefone se tivesse e endereço. Ainda não era na época da geração de celular, né? Era uma geração anterior à internet. Era telefone fixo que todo mundo tinha. Pegava nome e endereço. Com o nome e endereço da pessoa, eu perguntava para ela: qual dia da semana você pode receber uma visita? Uns falavam na segunda, outros sábado, outro domingo, outro falava o dia que estava de volta da semana. Então eu já marcava dia tal, dia tal, dia tal, dia tal. Tínhamos várias equipes de evangelismo, de visitas. Tinha as irmãs que visitavam as irmãs. Tinha os jovens que visitavam os jovens, adolescentes que visitavam os adolescentes, irmãos que visitavam os irmãos. E eram várias equipes em todo o departamento. Eu chegava nas líderes das irmãs, estou aqui com fulano, Bertano e Bertano. Elas pegavam aquele nome e já olhavam, já esquematizavam com as suas equipes qual o dia e horário que podia ser visitado. Eu ia para os irmãos, fazia o mesmo. Ia para os jovens, fazia o mesmo. E eles visitavam e eu também ia visitar. Trazia as pessoas para a sala. Eu já cheguei em uma sala de discipulado de 55 pessoas. Às vezes eu batizava uma turma e metade da turma ficava para o próximo batismo. O pastor regional uma vez chegou: mas você tem 50 aqui que você vai mandar 20. Eu falei: porque esses 20 que eu estou mandando, o senhor pode batizar eles domingo. Segunda-feira pode colocar para cooperar. Pode colocar como líder de jovem, pode colocar como professor de escola dominical, pode mandar dirigir os trabalhos da região, porque já estão capacitados. O meu objetivo, quando eu levava uma pessoa para batizar, elas tinham que estar igual a mim, ou melhor. Tanto que na região lá hoje, são vários pastores que chegam para mim e falam: se não fosse por você, eu não estaria aqui. Não sei se os irmãos conhecem o pastor Elias Ambrosio, ele sempre é muito amigo do pastor Elias Baez. Ele mesmo fala
se não fosse eu, quando ninguém acreditava nele, eu acreditei. Ele se eu falava, Albone, se não fosse por você, eu não sei o que seria de mim. Por quê, irmãos? Eu pego uma pessoa, preparo e deixo ela pronta para fazer discípulos. Alguém chega para mim, mas fulano era aluno seu, hoje ele é pastor regional em tal lugar. Eu falo, para isso eu fui chamado. Outro chega, mas o Bertano foi seu aluno, não foi? Foi. Ele fala muito de você, sabe onde ele está hoje? Não. Ele é pastor presidente em tal lugar. Amém, glória a Deus. É para isso que eu fui chamado, para ser um ensinador. E eu me glorifico a Deus por isso, porque as pessoas, eu vejo o fruto do trabalho, né? Amém. Ah, mas você não tem inveja não? Inveja de quê, irmão? Deus chamou cada um para um propósito, estou cumprindo o meu. E cada um de nós que estamos aqui fomos chamados para um propósito, cabe a você cumprir o seu propósito. É justo que muitos se perderam no meio do caminho, não aguentaram as tentações. Até o mesmo apóstolo Paulo, vários deles falavam, fulano me abandonou, Bertano amou o presente sério. Ou seja, o próprio Paulo teve alguns que desistiram no meio do caminho. Mas essa comissão de Jesus, ela foi, ide e fazer discípulo. Agora vamos analisar. Em Atos, no capítulo 2, o que é que aconteceu em Atos capítulo 2, irmãos? Vocês estão lembrados? Em Atos capítulo 2? Hã? O que é Pentecoste? Me explica o que é Pentecoste, eu quero saber. Uma festa. Uma festa? Uma festa de quê? Festa de colher. Festa de quê? Fazer festa da colheita, né? Penta significa 50. A Pentecoste na festa das colheitas. Com 50 dias que iniciava a colheita, se comemorava a festa do Pentecoste. Mas no dia do Pentecoste aconteceu algo inusitado. A Bíblia diz que Jesus, após ser ressuscitado, em Atos capítulo 1, versículo 8, eles dizem para os discípulos assim, olha, ficai em Jerusalém. Eles estavam com medo, eles estavam sendo caçados, eles ficavam ali escondidos, a porta fechada. Quem andava nas ruas e buscava comida eram só as mulheres, mas os discípulos estavam encuados. Aí Jesus fala com eles assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestido de poder. Que poder é esse? Jesus fala com eles assim, ó, e recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser minha testemunha, tanto onde? Jerusalém. Calma, Samaria. Tanto em Jerusalém, depois aonde? Judéia, depois Samaria. Samaria e até os confins da terra. Ou seja, eu tenho que me preocupar em ganhar o mundo, mas primeiro eu tenho que ganhar a minha Jerusalém. E a minha Jerusalém muitas vezes é a minha casa. A minha Jerusalém muitas vezes é a rua onde eu moro. A minha Jerusalém é o meu bairro. A minha Jerusalém é a minha igreja. Será que todos da minha igreja estão discipulados? Será que todos da minha igreja têm certeza que vão morar na glória? É uma pergunta que nós temos que fazer. Será que o meu pastor tem certeza da salvação dele? Irmão, vocês têm que fazer essa pergunta, né? Só porque o camarada tem o título de pastor, mas será que o pastor tem certeza da salvação dele? Será que meu pastor não precisa ser discipulado? Precisa. Pastor também precisa aprender. Pastor também precisa se converter todo dia. Irmãos, é uma luta constante. Nós temos que aprender com o apóstolo Paulo. E dizer, Paulo, mas pastor, Paulo era um homem perfeito. Era um homem perfeito? É só que não leu Romanos 7, que ele chega a dizer, quão miserável homem que eu sou. Aquilo que eu tenho que fazer eu não faço, mas aquilo que eu não devo fazer eu estou sempre fazendo.
Só para os irmãos terem uma ideia, que o próprio Paulo tinha seus altos e baixos. O único que não teve altos e baixos foi Jesus. É o único, porque ele não pecou. Ele não conheceu o pecado. Eu acho que, pastor, a gente tem que a todo momento pedir misericórdia a Deus pela vida da gente, pela nossa alma, porque todos nós somos falhos. E como, irmão, tem crente que fala, o tempo da graça é fácil demais. Glória a Deus, aleluia, que eu estou no tempo da graça. Irmã Maria, compreendendo a senhora, no tempo da graça, muitos que entendem, não entendem, falam que o tempo da graça as coisas ficou mais fácil. Não falam isso? Não ensinam isso? Foi mais difícil. Porque no tempo da lei era ato praticado e consumado. Se eu quisesse pegar o Mateus, dar nele no Kamehameha na bola, quebrar ele, eu pegasse ele quebrado, era ato praticado e consumado. Eu peguei o Mateus e quebrei o Mateus. Eu vou pegar o Mateus, que é o mais fraquinho. Não, tira do Yuri, né? Acho que você ganha do Yuri. Você perdeu do Yuri também, tu tá ruim. Agora, no tempo da graça, se eu pensei, se eu pego o Mateus e não peguei, eu peguei. No tempo da lei era ato consumado. Alguém, um rapaz ou um homem, olha para a mulher na rua, mas que mulher bonita, lá em casa. A mulher olha para o homem e engana-se os homens que pensam que mulher também não pensa. A mulher passa por todo trincadão lá. Saradão, né? Sarado. Todo saradão. A mulher olha para o marido com a barriga tampando o joelho. Tá até dobrando assim. Oh, Jesus! Faz um milagre, Jesus! Olha que essa barriga dele. Não é seu caso, não, bebê. Não é o caso de um de nós aqui. Eu estou falando em geral. Porque, irmãos, nós somos carne. Até nos anos 80, muitas pessoas ensinavam para nós: não, que isso, eu não pego, não, nem vou. Calma. Irmãos, calma. Está escrito que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, né? Mas a Bíblia também diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer o quê? As obras do diabo. Então ele se manifestou. E João escreveu o capítulo 2, diz 1 João: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, o que o advogado faz? Defende. Ele defende. Ele vai pegar, pai, eu morri por ele. Ele pecou porque aquele homem é falho. Ela pecou porque aquela mulher é falha. Mas eu derramei meu sangue. Eu venci por ele, eu venci por ela. A grande comissão. Aí acontece a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Entenda-se que o pessoal faz a maior confusão. Por o batismo do Espírito Santo, pela descida do Espírito Santo ser no dia de Pentecoste, então as pessoas esquecem da festa da colheita, esquecem dos 50 dias, esquecem da simbologia dos 50 dias, e já fala só, esquece até que existia a comemoração de Israel. Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Não, Deus escolheu aquele dia. Desceu. Por que Deus escolheu aquele dia? Porque a cidade estava cheia. Israel tem 7 festas. E dessas 7 festas, 3, os judeus de todo o canto que tiver, eles tinham que comparecer em Jerusalém, pelo menos nessas 3 das 7 festas. Essas festas eram tabernáculo, o Ampu, que era o dia do perdão, o Antipu, que era o dia do perdão, o dia do sacrifício, Pentecoste ou Páscoa. Mas a maioria não ia na Páscoa por causa do inverno. As estradas às vezes estavam com geleiras, não tinha como passar. Então eles vinham no Pentecoste. Então tinha gente de toda a parte do mundo. Aí de repente eles estavam, era aproximadamente 9 horas da manhã. A terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Os discípulos de porta trancada, como eu disse. Aí de repente veio um barulho. O som de um vento vermente caiu na casa onde ele estava e foram vistas línguas de fogo sobre eles e começaram a falar em quê? Em outra
Santo? Quem Pedro era? É ignorante. Era aquele que regaçava a manga da camisa. Era aquele que, quando Jesus chamou Mateus, não queria nem entrar na casa de Mateus para poder comer. Aí Jesus chega para ele e conta a historinha. Em uma cidade existia um certo credor. Um dos seus servos devia 100 denários. O outro devia 500 denários. Aí, e ele perdoou. Ele perdoou, na verdade, tinha um certo rei que tinha alguém que devia 10 mil talentos. E esse não tinha como pagar. Aí ele foi até o Senhor, pediu perdão, clamou misericórdia, pediu clemência, e o Senhor perdoou uma dívida. Aí tinha outro, ele tinha alguém que devia a ele. Ele recebeu o perdão de uma dívida de 10 mil talentos. 10 mil talentos. Sabendo que um talento é exatamente 35 quilos. 35 vezes 10 mil. Vale aproximadamente 350 mil quilos de ouro. Entendeu? Para ele trabalhar, ele tem que trabalhar aproximadamente 2.000 anos para pagar aquela dívida. Ali Jesus usou muito perto para Pedro ver a diferença do perdão. E nisso, quando ele chegou no camarada que devia a ele 100 denários, 100 denários, irmãos, era o valor do dia de serviço. Jesus estava ensinando para Pedro. Então é como se fosse 100 denários, daria aí 3 meses, 10 dias. Calculando no salário mínimo de hoje, daria R$3.500, R$3.400, mais ou menos. Mais ou menos. Ele recebeu uma dívida de mais de 300 bilhões e não quis perdoar 3 mil e poucos reais. Aí, ele manda castigar aquele cara que devia ele pouco. Só que os servos, seus conservos, foram no Senhor e falaram: olha, o Senhor perdoou ele muito, mas ele não quis perdoar pouco. Aí o Senhor manda ir lá, prender ele, ser açoitado, ser punido, porque ele não quis perdoar. Pedro, então, teve que aprender. Nós vemos Pedro querendo ir para a pancada. Nós vemos quando vão prender Jesus, nós vemos Pedro sacar a espada. E o que a Bíblia fala que Pedro fez? Mas Pedro atacou, foi a orelha? Foi o pescoço. Só que acertou a orelha. O cara deve ter dado uma esquivada, pegou na orelha. Ele queria dar para matar mesmo, né? Ele deu, foi para matar. Aí nós vamos, daí a pouco nós vemos Pedro lá no pátio do sacerdote falando: eu nunca vi esse homem. E começa a praguejar, xingar, falar palavrão. Já falei que não conhece desse homem. Aí nessa hora Jesus só olha para ele assim. Aí ele leva aquele choque e sai correndo e vai chorar. Na hora da pesca lá, Pedro pula dentro d'água e esconde Jesus. Mas quando desce o Espírito Santo, que o povo começa a falar, eles estão bêbados. Pedro levanta. Imagina, irmãos, a Bíblia diz que todos caíram, cheio do poder de Deus. Mas Pedro era tão bruto que ele levantou. Bravo. Eu vou ter que ir. Aí eu posso imaginar João dizendo aí: Bartolomeu, segura o Pedro. Como? Não consigo? Segura aí, Tomé. Não dá, estou no chão. Tiago, sem chance. Irmã Maria, segura o Pedro. Não dá. Madalena, estou rolando no chão. E Pedro não vai em direção da porta. E todo mundo: Pedro vai acabar com nós. Porque não tinha acreditado na conversão de Pedro. Mas quando Pedro chega na porta, ele fala: varões, irmãos, o que vocês estão vendo hoje, você é essa hora nona, nós não estamos embriagados. Está se cumprindo hoje o que disse o profeta Joel. E começou a falar o que disse o profeta Joel. Porque através do profeta declarou Deus: e acontecerá que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Oh, aleluia! Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visão e sonharão vossos velhos. Até sobre o meu servo e a serva
derramarei do meu espírito naquele dia, diz o Senhor. Aí ele começa a falar de Jesus. Aí ele começa a falar que Jesus era um varão justo, era um varão temente a Deus, que mataram Jesus por inveja, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e faz o apelo. E aí, quantas almas aceitaram Jesus? Quase 3.000. Quase 3.000 almas aceitou Jesus. Aí houve a necessidade do discipulado. Aí houve a necessidade dos apóstolos ficar ministrando. E eles não tinham o que nós temos hoje. Hoje nós temos a Bíblia. Posso colocar não tem calor aqui. Vai pra cá da garganta, mas pode. Vai nem começar aqui. Só que só posso. Eu vi que isso aí daqui a pouquinho minha garganta trava. Mas está na beça. Fraco, Sou fraquinho. baixo mais. Nisso, irmãos, houve a necessidade do discipulado. Aí os apóstolos, olha o que diz a nossa leitura, em graça. E perseveravam na doutrina. E doutrina é o quê? Os apóstolos. Doutrina é o quê? Ensinamento. Ensinamento. E perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Enquanto a igreja perseverar nos ensinamentos dos apóstolos, haverá comunhão com a igreja, haverá o partir de pão com a igreja e haverá orações. Olha que maravilha! Agora, irmãos, começou a igreja e ali Pedro, João, e olha, irmãos, eles não tinham acesso ao templo, não tinha igreja como nós temos hoje. E perseverando unânime todos os dias no templo. Mas eles não tinham acesso ao templo. Eles reuniam lá no pátio do templo para ensinar a palavra de Deus. E Deus ia acrescentando a cada dia a igreja os que iam sendo salvos. E nisso a igreja expandiu. Aí entramos onde nós queremos ver Atos Apóstolos, capítulo 9. Deus chama o apóstolo Paulo para uma missão específica, para pregar tanto para judeus, para pregar tantos para gregos, para cítaras e para bárbaros. Paulo foi uma comissão especial. E, como nós falamos, o discipulado, discipulou o aluno, é o aprendiz que está aprendendo. Ou seja, essa é uma definição do aluno. Mas uma coisa que os irmãos têm que entender: que todo discípulo é aluno. E todo aluno pode se tornar um discípulo. O que eu quero dizer com isso? Eu hoje estou aqui como discipulador, certo? Mas eu estou sempre aprendendo a palavra de Deus. Eu estou sempre sentando ao pé de alguém para ouvir e aprender. Eu aprendo com o Senhor, eu aprendo com o irmão Joaquim, eu aprendo com as irmãs. Uma palavra que alguém falar aqui, de pouquinho expediente, Deus traz uma revelação tremenda para mim da palavra de Deus. Às vezes um texto que eu já li mais de 500 vezes. Mas uma pessoa chega e lê de uma maneira, não é uma maneira diferente, né? Porque eu leio, tirando as orações, né? Respeitando toda a regra de português, mas tem hora que alguém lê que o Espírito Santo está falando contigo naquele versículo, e só na leitura, a pessoa pode fechar a Bíblia, descer, sentar lá, que para mim já me veio no meu coração uma pregação de 40 minutos. Porque A palavra de Deus, ela é cada dia melhor. e tem coisa que é o próprio Espírito que fala comigo. Coisa que eu preciso. Às vezes o pregador fica até meio sem jeito, mas o Espírito fala conosco. Ele testifica. Ele está conosco na nossa fraqueza. Irmãos, os discípulos são chamados para seguir as pisadas de Jesus. Ou, em outras palavras, ser imitador de Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20 e 21. Quem achar primeiro que eu leio?
Já achei. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Porque que glória será esta, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Olha, o apóstolo Pedro aqui está dando uma orientação. Se eu pecar, eu vou ser esbofeteado. Digamos aí que eu cometo um delito, o que ele quis dizer aqui, a polícia me pega. Hoje até que o mundo não, mas antes da geração internet, pegava o candango, cortava o candango na taca e falava, ele caiu. E estava certo. Aí, o cara comete um delito, entrou na taca, ele pagou, ele pegou. A correção é essa. Agora vem o versículo 21. Mas, ao final do versículo 20. Mas se sofreis, né? Se fizeram bem, se sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Ao versículo 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. O discípulo, ele tem que estar pronto para seguir a Jesus. Pastor, Senhora? lá eu morava no Ibirité, lá no Lagoa, diz que um rapaz, deve que via droga, né? Deve que conhecia a palavra e voltou para o mundo da droga. Porque eu fiquei sabendo, né? Que a senhora, uma irmã, falou para mim. Que na hora que esse cara foi para matar ele, diz que ele ajoelhou no chão e pediu perdão para Deus. E morreu? Eles mataram ele. Irmão, quando o camarada tem essa chance, O cara mandou ele enjoelhar primeiro para enjoelhar. se o camarada deu a chance de você pedir perdão, a Bíblia diz: aquele que vem a mim não posso lançar fora. De maneira alguma lançarei fora. Jesus disse isso. Então, o camarada pode ser o que for, mas se ele voltou para Jesus a tempo, teve tempo, aí. Então, o cara foi atirar nele, depois ele ajoelhou no chão e pediu perdão para Deus. Ele parou a mão para cima e pediu perdão. E se pediu perdão, Deus com certeza perdoou. Porque o próprio Deus diz: aquele que vem a mim de maneira alguma lança Eu fora. creio que ele pediu perdão de coração. Uhum. Agora, irmãos, seguir o exemplo de Jesus. Já calcularam o relacionamento de Jesus? Já calcularam o relacionamento de Jesus? Quantos tipos de relacionamento Jesus tinha? Chuta pra gol, gente, me ajuda. Vocês não perguntam, vocês não me respondem? Vamos falar, primeiro relacionamento de Jesus. Nós temos que ter esse relacionamento. Nós temos que ter um relacionamento com a multidão. Jesus, o primeiro relacionamento dele era com a multidão. Correto? Correto. Ali vinha publicano, ali vinha prostitutas, ali vinha leprosos, doentes, vinha fariseu, vinha saduceu, vinha sacerdote. Nesse grupo da multidão vinha quem queria comida e vem os curiosos também que queria ver. Primeiro tipo de relacionamento que Jesus tinha com a multidão. Segundo relacionamento que Jesus tinha, eu tenho um relacionamento com a multidão, mas eu tenho que ter um relacionamento com os meus discípulos. Os discípulos de Jesus não eram 12. Os discípulos de Jesus não eram 70. Eram muito mais. Eram muito mais as pessoas que estavam ali aos pés de Jesus para aprender a sua palavra. Porque Jesus, ele era o mestre. E quando Jesus ia ensinar, tinha a multidão que estava lá a ver navios, outro querendo uma oportunidade para ser curado, outro caçando uma falha dele para o denunciar tanto para os sacerdotes ou para Roma. Mas tinha aqueles que estavam ali absolvendo a palavra de Deus. Primeiro, nós temos relacionamento com a multidão. Segundo grupo de relacionamento, nós temos discípulos. Mas Jesus ainda tinha um terceiro grupo de relacionamento. Alguém se atreve a dizer quem é? Hã? Jesus tinha os apóstolos. Os que foram convocados, né? Os apóstolos separados. Foram 12. 12, né? Eram aqueles mais próximos. Jesus tinha relação com os discípulos,
tinha os apóstolos, todos os apóstolos eram discípulos, mas nem todos os discípulos eram apóstolos. Agora Jesus tinha um relacionamento com os apóstolos. Terceiro nível de relacionamento de Jesus. Com esses, Jesus tinha um tratamento mais no particular. Mas mesmo no grupo dos apóstolos, Jesus ainda tinha um quarto grupo de relacionamento. Quem era? Quem era o quarto grupo de relacionamento? Pedro. Esses eram os íntimos de Jesus. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Eles eram os íntimos de Jesus. Tanto que quando Jesus foi subir o monte da transfiguração, os três foram juntos. Mas nenhum dos outros foram. E não foi de um dia por outro que Jesus voltou. Jesus deve ter ficado pelo menos 15 dias com eles à parte. O tempo que saiu para a caminhada para o monte até o retorno. É uns 15 dias mais ou menos calculado a distância. João é o discípulo amado, né? Aí mesmo entre esses, Jesus tinha mais dois grupos de relacionamento. Ele falou do João, que era o discípulo amado. E Pedro, que era o mais azarado. Pastor, mas Pedro negou Jesus. Pedro, Jesus dá uma cacetada dele. Jesus chegou a falar: para trás de mim, Satanás, com Pedro. Ah, é? É. Mas qual deles confiava mais em Jesus? Pedro. Onde está escrito que João andou sobre as águas? João não andou sobre as águas. Pedro andou. Jesus falou: eu vou. Ele falou: sobre a sua palavra eu vou. E lá atrás também: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro cria. Pedro confiava. Agora, irmãos, aí entra o apóstolo Paulo na história. Ensinando, evangelizando. E o apóstolo Paulo, Atos 15, 36. Quem achar primeiro que eu, pode ler. Estou tendo um tempinho aqui, já achei. Vocês estão sem sorte hoje, viu? Atos 15, 36. Olha, alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por toda a cidade em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Apesar de Paulo ser um evangelizador e plantador de igreja, como nós vimos na lição passada, ele se preocupava com os crentes. Ele começava de cidade em cidade. Vamos dizer que ele estaria por aqui, né? Vamos calcular que Paulo estava por aqui. Paulo estava aqui, daqui ele ia para Moeda, de Moeda para Bonfim, de Bonfim, qual outra cidade aqui, irmãos? Piedade das Gerais, de Piedade das Gerais para Crucilândia, de Crucilândia para Piracema, de Piracema para Itaguara, de Itaguara para... Tem outra Kraus, tem outra cidade aqui no meio dessa aí. Carmópolis. Digamos que chegasse lá. Aí quando ele chegou lá evangelizando, o importante é que em cada igreja que ele passava, ele deixava, ficava ali um certo período. Aí ele mandava uma carta, ou falando que ele ligava naquela época, não tinha jeito. Ele escrevia uma carta, mandava chamar um discípulo na outra igreja. Chamava Timóteo, chamava Tito, chamava Lucas, chamava um, chamava outro. E os discípulos de Paulo vinham atender o seu chamado. Quando o discípulo chegava ali, ele deixava o camarada ali para tomar conta da igreja. Olha, você vai tomar conta da igreja e eu vou seguir em frente. Vamos ler lá em Tito, capítulo 1, versículo 5. Só para os irmãos ver o que acontecia. O que aconteceu com Tito? Tito depois de Timóteo. Achei. 1:5. Agora deixa eu ver se é 1:5 mesmo. É, 1:5, pode ler. Porque essas coisas te deixei. Por essa causa, não? Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Olha, chegava numa cidade e colocava Tito.
Ó, Tito, ó, essa região aqui, ó, eu já passei, já preguei, já voltei evangelizando, agora você vem atrás de mim. Você chega ali, levanta o presbítero lá, prepara o presbítero, coloca ele para tomar conta da igreja. Rumou na nossa cidade, vai para outra. Rumou na outra e vai para outra. E Paulo ia. Depois ele voltava para confirmar os irmãos na fé. Ele tinha um relacionamento, ele não só falava, ele preocupava com o bem-estar da igreja. Glória a Deus. Alguém abre para mim agora, 2 Timóteo 2. Eu vou caçar também 2 Timóteo, já achei. Já acharam? Já sei. Então tá, pode ter, irmão. 2 Timóteo 2:2, lê para nós, mamãe. E eu que temi entre muitos testemunhos, ouviste. Ó, vai devagar, irmãos. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Ou seja, Paulo discipulou Timóteo. E agora está mandando Timóteo fazer alguma coisa. Prossiga. Confia, ó homens fiéis. Confia a homens fiéis. Ou seja, você vai pegar homens e estabelecer nas igrejas. Prossiga. Que seja idôneos para também ensinar aos outros. Que sejam idôneos. A palavra idôneo aqui, irmão, não tem nada a ver com idoso. Não tem nada a ver com idoso. Idôneo. Ó, daí Mateus. Eu disse que o ano que eu ficar aqui vai estar pregando mais do que eu. Só não vai sair pregador se não quiser. Só não vai ser um excelente se não quiser. Está ali a Clarice? Se quiser também, daqui a um tempo está pregando melhor do que eu. Está aí o irmão Wilson? Está aí o irmão Celquim? Está aí o irmão Maria? Todos nós, irmãos. O negócio é deixar o Espírito entrar, colocar em prática aquilo que aprendeu. E o apóstolo Paulo tinha esse objetivo, tinha esse propósito. Porque muitas pessoas, às vezes, na igreja, ficam lá 20, 30 anos na igreja. Ah, ninguém me enxerga. Já viram alguém falar isso? Você já, né? Ninguém me enxerga, eu estou aqui há 20 anos. Fulano chegou, tem um ano que aceitou Jesus, já está dirigindo trabalho na igreja. Tem um versículo para esse aí na Bíblia também? Hã? Fica comigo. Mas por quê? Porque foi negligente. Alguém abre para mim, Hebreus? Capítulo 5, versículo 11 e 12. Alguém achou? Já achei. 11:2. Pode ler, por favor? Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizeste negligentes para ouvir. Olha, aqui o escritor aos Hebreus, você dá um pauzinho aí. Ele está chamando a atenção de muitos crentes velhos na fé, né? Que estavam como criança, cheio de mimimi. Né? Já viu essas pessoas cheias de mimimi? Me fez mal, não vou lá mais não. Ai, deram a oportunidade para a Clarice, não deixou eu cantar, mas a Clarice ensaiou, minha filha. Né? Aí o irmão não ensaia, vem, canta. Mas aí tem alguém que encanta. Né, irmãos? Às vezes é agradável, às vezes eu quero ouvir um irmão, mas o irmão não ensaiou. E eu tenho uma Maria que já canta melhor. Então eu vou ouvir a irmã Maria. Eu vou ouvir a irmã Vanilde. Eu vou ouvir a Clarice. Né? Eu vou ouvir o irmão Joaquim. Que às vezes ele tem um certo... Deixa pra lá. Porque é difícil, irmãos. Às vezes você dá uma oportunidade para alguém, você arrepende de ter dado. O cara, além de matar o culto, ele enterra. Então é difícil. Então, prossiga a leitura de Hebreus 5. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite. Olha, irmãos, os irmãos estavam tão ruins. Nessa região onde o escritor dos Hebreus escreveu, os irmãos estavam tão ruins que teve que chegar para eles e é o pré-batismo de novo. Para quem tiver aí. É crente que não cresce, crente que não... Irmãos,
Alguém fala, mas está escrito lá em João, capítulo 16, que o Espírito Santo me faz lembrar. Está escrito. Para lembrar tem que ter lido. Né? Mas para lembrar, os discípulos ouviram, irmãos, não tinha escrito. Para mim lembrar, vocês acham que esses versículos que eu falo de cor, assim que eu vou falando para vocês, esses versículos que eu estou mandando para vocês, eu posso falar isso todo de cor, qualquer um. Porque o Espírito me faz lembrar. Vocês não veem quando eu começo a falar da Bíblia, eu falo o texto inteiro. Lá na empresa que eu trabalhava, o pessoal, mas como é que você consegue falar? Às vezes ele abria a Bíblia e eu falando, mas você falou tudo. Não é eu não, é o Espírito. É o Espírito que me faz lembrar. Porque nós temos que ser eterno aprendiz, irmãos, ter um amor pela essa palavra. Quanto mais eu estudo, eu modestamente, pela misericórdia e bondade de Deus, a primeira vez que eu li a Bíblia toda foi em 1984. Eu tinha exatamente 14 anos de idade. Teve anos que eu cheguei nela 2 vezes. Teve ano que eu cheguei nela 3 vezes. Já bati recorde de ler a Bíblia em 3 meses e 2 dias. Para ler de Gênesis e Apocalipse, ler, não é estudar. Certo? De 84 para cá, nunca passou um ano sem eu ler a Bíblia toda. Assim, ler de Gênesis e Apocalipse, sem falar trocentas leituras que eu faço no meu devocional. Ou seja, há uma certa intimidade. Você vai conhecendo. Há uma certa intimidade, mas tem dia que eu me surpreendo. É um versículo tão comum, como foi lido aqui domingo à noite, Gênesis 50. Aquele versículo, irmãos, eu não vou pregar ele aqui por esse dia, que vai ser vergonha, irmão, acabou de falar um pouco sobre ele, sobre a morte de José. Mas o Espírito Santo já me deu uma mensagem para me falar 2 horas. Certo? E eu já li aquele versículo 500 vezes, eu nunca parei para fazer nenhum estudo e nem nada sobre esse versículo. Ela leu o versículo, ela não pregou no versículo. Ela leu. E o Espírito Santo já falou no meu coração uma mensagem que vai mais de hora. É assim que Deus trabalha, irmãos. Vamos prosseguir, irmãos. O relógio está mandando a nós parar. Certo? O discipulado, ele vem também por instrução, ou seja, alguém sábio e idôneo. Segundo, por pessoa disposta a aprender, é o que nós lemos lá em Timóteo, capítulo 2, que o meu Vanil deu para nós, certo? E o apóstolo Paulo, ele fazia discipulado nas casas, ele fazia discipulado na cidade, e ele fazia discipulado na igreja. Eu tenho que pular alguma coisa aqui que o relógio já está mandando parar. 2 Timóteo 4, versículo 2. Uma ordenança para pregar a palavra. Primeiro nós vemos que o discipulado vem por instrução. 4, 2. Achou, Leo? Prega a palavra e insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Olha, aqui está falando assim, olha, pregue, em algumas versões vai falar um pouco de diferença. Pregue a palavra, ainda que seja a tempo ou fora de tempo. Pregue a palavra. Institui, corrige, disciplina, aplica essa doutrina. Nós temos que pregar a palavra. E uma outra maneira de se fazer o discipulado é por imitação. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, está escrito, vou falar de cor, para não ganhar tempo: sedes meus imitadores, porque eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo estava dizendo para os irmãos: olha, me imitem. Falem o que eu falo, façam o que eu faço, porque você me imitando, vocês não estão imitando Cristo, eu estou tentando imitar Cristo. Irmãos, eu tenho ousadia de falar, eu tento imitar Cristo,
Porque a palavra cristão, você sabe o que significa? Eu já falei isso aqui. Ser meus imitadores. A palavra cristão? Sabe o que significa a palavra cristão? Palavra cristão. Pequenos Cristos. Olha, tá vendo? Pequenos Cristo. Ou seja, eu tenho que viver a minha vida para quem me vê. Não é com a Bíblia na mão, não, irmãos. Tem muitos aí para falar que é crente, tem que estar com a Bíblia na mão e alguns ainda duvidam. Aquele ali. Desce não, né, Matheus? Não desce não. Então, irmãos, ser pequeno Cristo é Cristo ser gerado em mim. Não viveu, mas Cristo viveu. Cristo ser gerado em mim, irmãos, aí vai se cumprir. Que cada vez que alguém olha para mim, vai vendo Cristo. Aquele Cristo vai crescendo em mim. Aí chega um ponto que eu vou poder dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí eu estou caminhando passo a passo até a estatura de quê? De um varão perfeito. Aí vai se cumprir lá o que diz o apóstolo João, no 1 João capítulo 3, versículo 1. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que nós havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos o quê? Semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Aleluia. Temos que ser semelhante a Cristo, irmãos. Temos que ser semelhante. Pela imitação, nós temos que fazer o discipulado pela imitação. João, capítulo 13, versículo 15. João, quem vai abrir para nós? João, capítulo 13, versículo 15. Achou que tinha acabado? 13. Eu não falei nem 5% dos versículos que eu preparei. João, quando? João 13, 5. Acaba eu lendo esse negócio. 13, 5. Depois pôs a água numa bacia e começou. 13, 15. 13, 15. É. 13, 15, É. porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais-vos também. Ah, beleza. Agora os discípulos de Jesus sentados na mesa. Pensa comigo. 12 marmanjos disputando entre si quem pegaria o melhor lugar. Ah não, eu sou mais importante. Aí lá vem Pedro e Tiago e João. Vocês ficam para trás. Os 3 melhores lugares é nosso, porque só nós subimos com Jesus no monte. Aí Pedro fala, não, é meu, o primeiro é meu, é eu que andei sobre as águas com ele, vocês vão lá para o fim da fila. Aí daqui a pouco, uma porta lateral como essa, imagina Jesus, com a bacia na mão, com a toalha jogada no seu ombro, outra toalha enrolada na sua cintura, chega perto de um discípulo, abaixa e lava o pé do discípulo. Ninguém entende nada. Aí chegou perto de outro, lava o pé. Todo mundo, mas o Senhor que tinha que ser o primeiro, Ele está lavando nossos pés. Aí chega perto de Pedrão. Jesus vai lavar o pé de Pedrão. O meu não, Jesus. O senhor pode ter lavado o pé desses aí folgado. Vamos trazer em português, que Pedro falava era rasgado. É eu que tenho que lavar o seu pé. Aí Jesus, Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não vai ter parte comigo. Vocês estão brigando, quem quer ser o maior? Eu estou mostrando que no reino do céu, aquele que quiser ser o maior é aquele que vos serve. Aí Pedro, não, Pedro, Jesus, então lava também as mãos, lava os braços, lava meus lombos, Jesus, eu vou entrar dentro dessa bacia aí e me dá um banho. Pedro, aquele que está limpo não precisa mais tomar banho. Porque Jesus já tinha dito ele lá atrás, vós, lá em João 15, Está limpo pela vós palavra. está limpo
pela palavra que eu vos tenho falado. Amém. Glória a Deus. Está limpo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isso significa, irmão, o que Jesus quer dizer? Dois sentidos aí. Primeiro, em vez de eu querer ser servido, eu tenho que servir. Eu tenho que servir. Segundo, quando um crente que conhece a palavra de Deus retorna para a presença do Pai, ele não precisa tomar banho. Ele já foi batizado. Ele tem que lavar o pé. Lavar o pé fala de conserto, fala de mudar de direção e mudar de atitude. É isso que Jesus estava dizendo ali. Amém? Então, o terceiro ponto do evangelismo, o evangelismo e o discipulado tem que ser feito com amor. Filipenses 2, versículo 5. Que haja em vós, lembra nós aí, o mesmo sentimento que tinha onde? 2,5. Lembra nós aí. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha, de sorte que haja em vós, irmãos, haja em nós, que haja, então eu vou mudar esse versículo. De sorte que haja em mim, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós temos que ter esse sentimento de Cristo Jesus, irmãos. Qual o sentimento que Jesus teve? O que o apóstolo quis dizer aí? Amava todos iguais. O amor fez ele descer da glória. O amor fez ele ser levantado numa cruz. Mas o amor fez ele ressuscitar dos mortos. Prossigamos. Para nós concluirmos, o evangelismo tem 3 palavras gregas para definir o discipulado: querigma, koinonia e diaconia. Você sabe o que significa? O que é querigma? É o que Jesus falou: ide, pregai. Ele disse querigma, ou seja, proclamação. O evangelho, ele precisa ser proclamado, pregado, anunciado, ensinado. Segundo, koinonia. O que é koinonia? Tem até um grupo aí, a koinonia do louvor. Irmãos, quando eu vi esses nomes esquisitos, eu não saber o que significa. Pergunta os pastores. Eles dão um jeito. Koinonia, irmãos, significa comunhão e edificação, ou seja, proclamação, comunhão. Comunhão com Deus e com todos. Seguir a paz com todos Santificação. e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo que vocês lerem daqui a pouco, né? E está escrito: se nós andamos na luz, Com ele na luz está. como Ele na luz, aí o que acontece? Temos comunhão com os outros. Nós temos comunhão uns com os outros. E o que acontece? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica todo pecado. Então todo mundo fala: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus me purificou de todo pecado, ele está com raiva de todo mundo. Eu postei algo no Facebook esses dias, é uma lembrança que eu posto há muito tempo. Enquanto estão pregando o falso evangelho, o porco sente-se à vontade. Tem um porcão lá todo, mas melhor que aquele porco desse olha, esse também, mais parrudo. Ele rola na lama e tu acredita que é ovelha. Porque estão vendendo um evangelho barato. Estão vendendo um evangelho barato. Então, irmãos, que nós venhamos a fazer a proclamação, ter comunhão para a edificação da igreja e a diaconia. O que é diaconia? Você já foi diácono, você tem que saber. Servir.
Serviço. Diaconia é serviço. Então, irmãos, que nós venhamos aplicar esses princípios nas nossas vidas. Foi uma pena que vocês não fizeram muita pergunta. Então, irmãos, tem o hábito de perguntar, estuda, faz pergunta. Porque, irmãos, quando vocês fazem uma pergunta, aí eu abro o leque para me explicar. Porque tem muitas coisas que eu pulo por cima, porque ninguém pergunta e que eu deduzo que todo mundo sabe. Então, se eu estou lecionando, se eu estou ensinando, eu não encontro se eu fico na introdução. Certo? Importante que todo mundo seja esclarecido. Pastor, mas Amém? a Bíblia fala que o diácono é para. Eu penso assim, né? O diácono é. Fui colocar na igreja.